Gravando, Nara. Então, bom dia. A gente vai dar início a mais uma gravação, a mais um vídeo do Comunica Labeco. Hoje quem vai apresentar a palestra é o Dr. Gabriel Beijão. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Então, só relembrando um pouco, o Comunica Labeco é um projeto de extensão do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPA e ocorre sempre às quintas-feiras, às 10 da manhã. O vídeo vai ser gravado e vai ser posteriormente disponibilizado no canal do YouTube do Labeco UFPA. Peço a todo mundo que desligue o áudio e o vídeo durante a apresentação. Quem quiser pode ir deixando as perguntas no chat e ao final da apresentação do Gabriel a gente abre para a sessão de perguntas, tá? Então, Gabriel, fica à vontade para iniciar. Obrigado pelo convite. Vou compartilhar a tela aqui e começar. Tá aparecendo tudo certinho? Tá aparecendo. Tá, joia. Bom, então eu vou falar um pouco sobre como a dinâmica da paisagem estrutura as assembleias de peixe. É uma coisa que eu não costumo falar, né? Mas como eu tenho trabalhado com isso, tentando entender isso, eu achei interessante fazer esse exercício, né? Então, primeiro, né, uma paisagem ela é um mosaico heterogêneo formado por unidades interativas, e essa heterogeneidade existe pelo menos para um fator, segundo um observador e numa determinada escala de observação, né? Então, trazendo para um contexto próximo da gente que trabalha com riacho, com peixe, se a gente olha uma paisagem agrícola, né, a gente pode ter esse visual aqui, né? Os rios como corredores, algumas manchas de floresta na paisagem e a paisagem agrícola como uma matriz, né? Por outro lado, se a gente desce para a escala do riacho mesmo, quando a gente entra dentro dele, cada unidade de habitat pode ser considerado como uma mancha, né? Como uma unidade dessa paisagem aquática, né? Dessa paisagem do riacho também, no ponto de vista de quem está dentro daquele ambiente, que é o peixe, que são os invertebrados, e assim sucessivamente nas diferentes escalas, né? A dinâmica da paisagem, então, ela vai estar relacionada com diferentes padrões de modificação do habitat que resultam em diferentes estruturas espaciais, o que, por sua vez, implica em diferentes influências sobre os processos biológicos, né? Então, quando a gente considera a dinâmica no processo nos nossos estudos, por exemplo, a gente está olhando para como essa paisagem muda, né, ao longo do tempo. Mas a dinâmica ela não está relacionada só com distúrbio, ela também pode estar relacionada com sucessão, né? Então, distúrbio e sucessão, nesse caso, eles são totalmente interligados e são eles que compõem a dinâmica da paisagem. O distúrbio pode ser natural ou antrópico. Então, por exemplo, uma árvore que cai, que morre, que cai numa floresta, ela abre uma clareira, ela gera um distúrbio que vai desencadear um processo de sucessão, no caso, né? Então, aqui, esse trabalho do Britaldo Soares traz um exemplo, né, de uma modelagem de regeneração a partir da dinâmica da paisagem. Então, como essa paisagem mudou e como que ela pode ser regenerada, por exemplo, para desenhar corredores de conservação, né? Então, aqui a gente tem uma dinâmica de perda e aqui ele simula uma dinâmica de recuperação de floresta, por exemplo. E quando a gente está falando em desmatamento, em Amazônia principalmente, né, a gente tende a olhar o processo como uma coisa uniforme, mas ele pode estar acontecendo de várias formas, né?
Então, a gente tem 3 modelos bastante estudados de perda florestal. Um deles é essa perda desordenada, né? Que costumam chamar de abertura de pequenas propriedades, ou ela está muito associada também ao desmatamento ilegal. Então, as pessoas acabam adentrando numa área de floresta, vai brocando essa floresta, isso vai abrindo estradas, vão construindo, vão grilando as áreas, isso é muito comum nas terras públicas, né? Grilando as áreas, abrindo elas para serem vendidas posteriormente, e acaba chegando num cenário de muita perda de habitat e muita fragmentação, né? Isso é comum nessa região do norte do Mato Grosso aqui, né? Então a gente pode olhar aqui, região de Aripuanã, Cotriguaçu, 1985, tem esse modelo de ocupação desordenada que chega num cenário bastante fragmentado, no mais próximo do presente. Um outro modelo é esse modelo de grandes propriedades, né? Então a pessoa compra uma área, começa a abrir em lotes grandes, né? As perdas interanuais são muito grandes, as áreas abertas são muito grandes. Então é um processo de perda de habitat também muito rápido, e a fragmentação ocorre de forma mais lenta ao longo desse período, que também vai ser um cenário comum nessa região de Juína, no sul dessa região de Aripuanã-Juruena, né? Aqui no Rio Juruena. E um modelo clássico, né, que ocorre muito no arco do desmatamento é a espinha de peixe, que normalmente a gente tem um eixo principal, que são as rodovias, então BR-163, BR-64, né? E a abertura e a colonização acontece de forma perpendicular às rodovias, que leva um cenário de fragmentação maior do que a perda de habitat no início do processo. Então, aqui Rondônia é o cenário mais clássico, né, mais estudado desse modelo. Quando a gente olha para esse retrato da paisagem, né, então o cenário atual, isso aqui é 2012, não é tão atual, né, já são quase 10 anos aí, e a gente consegue encontrar relações da classe de uso do solo com a composição, com a abundância, com a estrutura de comunidade, né? Mas uma coisa que a gente não olha quando a gente olha para o uso estático, não nota quando a gente olha para o uso estático, é o que aconteceu ao longo do tempo e desde o início do processo de perda de florestas, né? E uma coisa importante é que quando você começa um processo de desmatamento, você tem essa situação, né, bem presente. Você tem uma área desmatada que vai criar uma borda e que está do lado de uma área de floresta intacta, né, uma floresta mais madura intacta. Essa área de borda, ela vai atuar o tempo todo degradando essa floresta intacta, né? Então, mesmo se eu tenho um desmatamento pequeno e ele for mantido, os efeitos da borda degradando a floresta, eles continuam, né? Então, com o passar do tempo, com o aumento da área desmatada, você tem um avanço dessas áreas de borda, afetando cada vez mais o interior da floresta madura, né? E isso, nesse trabalho do Silva Júnior, está sendo provado que eles mostram que esse processo está levando a Amazônia a um cenário mais de emissão do que sequestro de carbono, né? Por causa do distúrbio de borda constante sobre as áreas de floresta intacta. E aí fica essa pergunta, né? Qual que é a qualidade da floresta que sobrou? Né? Então aqui é aquele mesmo cenário dessa floresta de 2011, 2012,
que a gente passou ela por vários filtros, né, considerando a idade da floresta no pixel, a dominância no local, que está relacionado com a distância da borda, a proximidade entre os fragmentos e o arranjo espacial dos fragmentos, né, se eles estão mais separados ou eles estão intercalados, né, no espaço. E a gente passando esse filtro e eliminando essas áreas mais degradadas, a gente chega num cenário de que a gente tinha bastante floresta até na Bacia do Machado, né? Dentro dessa área mais antiga de ocupação. A gente limpa com esses filtros, né, de qualidade, a gente nota que não sobra muita floresta, elas estão bem concentradas no norte e no sul da bacia. Que a gente pode chamar de floresta efetiva, seriam florestas que estariam realmente exercendo função de floresta dentro dessa paisagem, né? Então, se a gente olha para isso, né, não só a classe de uso, não só aquele retrato da paisagem do presente, mas como essa paisagem mudou ao longo do tempo, vai ser importante para determinar esses padrões e estrutura dessas comunidades que a gente amostra, né? Então, aqui tem uma figura bem legal do trabalho do Camana, que saiu agora, né? Que mostra exatamente isso, né? Se a gente encontra 3 áreas no presente que estão numa faixa parecida de porcentagem de floresta, né? A gente nota que elas passaram por trajetórias muito diferentes ao longo do histórico delas, né? As mudanças dessa paisagem, dessas 3 paisagens aconteceram de forma diferente. E isso vai interferir diretamente no que a gente encontra de fauna, de riacho, quando a gente está mostrando, né? Como a gente faz para integrar essas duas situações, tempo e perda de vegetação, né? Então, recentemente, a gente tem tentado explorar melhor esse índice de intensidade do uso do solo. Foi proposto pelo Silvio Ferraz em 2009. Depois ele desenvolveu uma ferramenta para ArcGIS 9.3, né, que precisa ser atualizada para as novas versões, mas que dá para a gente essa integração de tempo relativo, que a área está desmatada, com o desmatamento dessa área, né, com a perda de floresta nessa área. Então, o que é esse tempo relativo? É por quanto tempo você tem um uso antrópico atuando sobre uma determinada área. E essa área pode ser estática, então a gente pode ter um desmatamento muito grande e muito antigo, então seria um desmatamento grande e persistente. Ela pode ser um desmatamento pequeno e não persistente, então, por exemplo, um efeito de borda em unidade de conservação, né, que vai alterando as propriedades daqueles fragmentos. Ele pode ser só um desmatamento muito grande e não persistente, então um desmatamento muito grande e muito recente. Ele pode ser um desmatamento pequeno e persistente, né? Então uma área pequena desmatada há muito tempo. E todas as combinações dentro desse universo. São índice que varia de 0 a 1 e ele não é linear, né? Então, por exemplo, se a gente pensar um valor de 0,5 para Lui, ele não significa que a gente perdeu metade da área, né? A gente pode ter perdido 100% da área em metade do tempo que a gente está avaliando, metade da área no início do período que a gente está avaliando, ou 70% da área em 70% do período que está avaliando. Então, ele está indicando para a gente há quanto tempo aquilo mudou e como mudou, né? A gente está testando isso com alguns indicadores, né, de diversidade e comparando com o desmatamento na bacia. Então, aqui é para o índice físico do habitat, que a Lilian propõe em 2006, né? A gente nota que as relações, quando a gente olha para a intensidade de uso, são diferentes daquelas relações quando a gente está olhando para desmatamento,
o retrato do desmatamento no presente, né? A gente olha, por exemplo, para a zona ripária, que você tem uma perda de qualidade de habitat muito grande em desmatamentos pequenos e não persistentes já. Se a gente for olhar para a escala de bacia, para a gente ter um efeito, a gente começa a perder floresta também na mesma direção, que lá em cima no uso do solo. E isso dá uma estabilizada em uma perda de 40%, depois volta a cair em 80%. Né? Então, se a gente pega esse cenário, a gente vai perder essa informação temporal que ela está indicando para a gente. Né? A mesma coisa com espécies sensíveis, né? Então, perdas já em perdas do número de espécies sensíveis em desmatamentos pequenos e persistentes, né? Quando a gente que é uma curva diferente do que quando a gente compara ela com o que está acontecendo só em relação ao desmatamento. Então, se a gente pega esse cenário, a gente está contando a história da perda de floresta, influenciando os peixes. Aqui não, a gente só vai olhar a relação da perda com a diversidade, com a riqueza. A mesma coisa com tolerantes, né? Tolerantes a gente vai ter uma curva parecida, bem próxima, mas ela também está mostrando para a gente que a perda pequena no início do processo já leva a um aumento de abundância, nesse caso, de espécies tolerantes. Né? As comunidades começam o processo de dominância já muito cedo, né? Dentro do processo de perda. E como eu disse, né, essas paisagens mudam de forma diferente. Então, aqui pegando a região de Aripuanã e Cotriguaçu e a região de Juína, e olhando o que aconteceu ao longo dos anos nessa região, a gente vê que a coisa não acontece de forma parecida, né? Então, aqui a gente tem um perfil de perda de floresta nessa região mais norte da Bacia do Aripuanã e Juruena. É muito diferente do que acontece na região de Juína, certo? Então, aqui a gente tem uma perda pequena até mais ou menos 1998, tem uma queda rápida na quantidade de floresta e uma estabilização, né, uma média de 50% de floresta nas bacias. Enquanto que na região de Juína, como o processo já é de abertura de grandes propriedades, desde o início do processo até mais ou menos 2000, 2001, a gente já tem uma queda constante e rápida, né? Que vai estabilizar em valores em torno de 20%, valores médios de 20% de floresta na bacia. Quando eu olho para esse cenário, tem a decisão mais lógica, né? Já que o LUI é uma métrica que integra extensão e tempo de desmatamento, eu vou usar ele como gradiente ambiental, né? Se essas dinâmicas de mudança são diferentes. E aí o texto para originalidade funcional, para essas 3 bacias que eu estou estudando agora, Machado, Aripuanã e Juruena, esperando que eu encontrasse respostas semelhantes para o mesmo gradiente, que seria intensidade de uso, mas a gente percebe que as coisas são completamente diferentes, né? Como que a gente vai interpretar isso, né? A gente tem perda de originalidade no Machado, aumento de originalidade com aumento da intensidade no Juruena, e o Aripuanã nem sequer responde à intensidade de uso, ele está respondendo só ao desmatamento, no caso, com essa relação totalmente irregular de ganho e perda de originalidade funcional. Então, o desmatamento, ele não é um distúrbio uniforme, né? E os efeitos nas assembleias de peixe, ele é dinâmica dependente. Ele provavelmente é dinâmica dependente, né? Então, ele depende diretamente de como essa paisagem mudou, né, ao longo do tempo e o quanto ela mudou.
Nesse caso do arco do desmatamento, a gente está estudando a primeira conversão, né? Floresta para pastagem. Mas e se eu já tenho outros processos de conversão? Floresta, pastagem, agricultura? Ou floresta, óleo, ou floresta para palma, né? Como que isso interfere nesse processo de estruturação de assembleia, né? Isso vai levar a gente a pensar na memória ecológica, né? Que é o grau que o processo ecológico é moldado pelas modificações de uma paisagem no passado. Então, a comunidade que a gente está mostrando, a assembleia que a gente está mostrando no presente, traz essa memória da ancestralidade da mudança, vamos dizer assim, né? A forma que a paisagem mudou determina o que a gente está encontrando de diversidade no presente. Então, só comparando, né, uma outra coisa que a gente fez recentemente aqui, né, no laboratório, foi comparar Rondônia com São Paulo. Então, Rondônia, a Bacia do Machado, ainda tem mais de 50% de remanescentes florestais e está passando pela primeira conversão de uso, né? Agora, mais recentemente, já começou a expandir um pouco mais a agricultura, né? Milho e soja, principalmente, o ciclo de milho e soja, mas até então a gente tinha só esse cenário de conversão floresta-pastagem. Nesse cenário, a gente tem essa relação, né? A paisagem tem um efeito direto sobre a estrutura de riacho, que ainda tem um efeito direto sobre a assembleia. E esse efeito paisagem-assembleia pode ser direto ou indireto, dependendo da dinâmica que aconteceu naquela bacia. São Paulo, a gente tem um cenário mais catastrófico, né? Tem menos de 4% de remanescentes florestais e já passou por múltiplos cenários de mudança, né? São vários ciclos aqui, ciclo da madeira, primeiro ciclo da cana, ciclo do café, converte isso para leite, pecuária, de corte, volta para cana-de-açúcar recentemente, né? Sendo bem simplificadamente. Por causa disso, desse histórico mais longo, são quase mais de 150 anos, né, nessa bacia, Turvo Grande e São José dos Dourados, a gente já tem essas relações totalmente perdidas, né? Paisagem riacho, riacho assembleia, paisagem assembleia. Então, essas relações, se a gente usa só o uso atual, elas não existem mais, né? Essas comunidades, elas estão respondendo a outros processos, elas já são muito tão resistentes a esses distúrbios que precisaria de um impacto muito grande, como, por exemplo, um vazamento, alguma poluição química muito intensa para afetar a assembleia, né? Sem contar o nível de fragmentação das redes por barramentos, né? Então, se a gente lembrar do clássico, né, Holly, em 1973, essas comunidades, quando elas passam por distúrbios muito grandes, elas mudam de estado de estabilidade. Essa estabilidade é dinâmica também, né, e ela depende da habilidade de cada espécie que está dentro desse sistema interagir com os pequenos distúrbios. Mas chega um ponto que é praticamente impossível conter a mudança de estado, né? Então, se eu passo de uma floresta para um agroecossistema, a tendência natural é de homogeneização de habitat, né? Que vai desencadear uma homogeneização biótica nessa assembleia. Isso é uma hipótese, né? Uma das hipóteses do Rowling. Aí, em 2016, o Johnston traz acrescenta essa informação, né? Ele está estudando florestas que estão sendo queimadas e ele nota que em locais que o distúrbio é muito frequente, você tem uma perda na resiliência que facilita a passagem das assembleias de um estado inicial para o estado posterior de perda de estrutura, de perda de
de heterogeneidade, né? Então, você passaria por um segundo estado, que seria intermediário e muito rápido, que muitas vezes não é detectado quando a gente não considera a dinâmica das mudanças nos nossos trabalhos. Então, olhar para isso, né, como essa paisagem mudou, se torna importante para tentar capturar, inclusive, esse estado intermediário de mudança que é muito rápido, né? Às vezes a gente olha que a mudança é recente, intensa, e você já nota que não tem relações fortes de espécie com habitat, né? Então, provavelmente, é um caso de débito de resiliência sendo capturado nas nossas amostras. Então, só concluindo aqui sobre a dinâmica da paisagem, né? A paisagem não é estática, e por não ser estática, né, os efeitos sobre a biodiversidade também não são estáticos. A dinâmica da paisagem vai dizer para a gente se a paisagem mudou, como ela mudou, onde mudou. Pensando em bacia hidrográfica, a gente pode falar ela mudou mais na cabeceira ou ela mudou mais próximo da foz, né? Isso pode ter influências diferentes na estrutura da Assembleia. E quando a paisagem mudou, né? Há quanto tempo esse uso antrópico persiste? E se esse uso aumentou ao longo dos anos e se ele também diminuiu ao longo desse tempo, né? Se deu tempo da sucessão ter um papel mais forte do que só o distúrbio. Isso pode apontar caminhos, né? Entendendo isso, pode apontar caminhos para a gente como minimizar ou reverter esses efeitos e até indicar para tomadores de decisão como você pode conduzir essa antropização das áreas destinadas para a agricultura, por exemplo, para minimizar o efeito sobre as comunidades biológicas, né? E tem uma pergunta, né, que o pessoal que tem trabalhado com dinâmica de paisagem se faz, é se a memória ecológica também influencia a dinâmica da paisagem, né? Então, um exemplo que a gente tem disso é São Paulo e Rondônia, né? Será que a memória ecológica da paisagem de São Paulo ela influencia na dinâmica do presente? Ela vai dificultar processos de recuperação de processos no presente ou não, né? Será que o histórico mais recente de Rondônia ou da região toda do Arco do Desmatamento permite uma recuperação mais rápida? Essas áreas têm uma resiliência maior para a recuperação de processos e talvez impedir a perda de diversidade e estrutura de assembleia, né? Aí, nas últimas semanas, saíram 2 artigos fundamentais pensando nisso, né? Tem o artigo da Cissa Leal, né? Que eles falam que a proteção da biodiversidade pode ser aumentada em 600% com planejamento integrado que considere os ecossistemas aquáticos e terrestres, né? Então, se você considera, por exemplo, o que tem de fauna dentro da água, você protege 6 vezes mais fauna terrestre do que se você só considerar, se você for considerar só a fauna terrestre para conservar a fauna aquática, né? Se você não tem dado de diversidade aquática, você inclui conectividade fluvial, que você mantém esses ganhos com perdas mínimas para a biodiversidade terrestre. E saiu esse outro trabalho, né, um conjunto grande de pesquisadores brasileiros, liderados pelo IDS, né, IDS, agora eu não vou lembrar, mas liderado pelo Bernardo Strasberg, que aponta a necessidade, a importância de se restaurar as áreas, de direcionar restauração de áreas degradadas para as áreas prioritárias para a restauração de ecossistema. Então, eles falam que restaurar 30% das áreas prioritárias para a restauração
tem potencial de mitigar cerca de 70% do débito de extinção atual. Então, tem potencial de frear a perda de espécies, né, que a gente está acontecendo nesse momento, que a gente está vivenciando. Além de sequestrar em torno de 49% de todo o carbono emitido desde o início da Revolução Industrial. Isso até 2050. Né? Se a gente olha para a Amazônia, as áreas prioritárias para conservação estão justamente no Arco do Desmatamento, que é região Bragantina, né, bastante destacada também, leste da Amazônia. Né? Mata Atlântica também. Mas aí a importância da dinâmica, de entender a dinâmica de mudança, né, e a memória ecológica desses sistemas é muito importante também, porque provavelmente vale muito mais a pena, no momento inicial, a gente direcionar esforços nessa região que a gente consegue mapear como que foi a perda, né? Porque é uma perda muito recente. A gente tem imagens da década de 1950 que permite a gente reconstruir a dinâmica de perda, do que olhar para uma região que tem mais de 100 anos de processo de perda. Não que não seja importante a gente recuperar aqui, mas talvez o retorno da gente olhar para essa área no Arco do Desmatamento seja mais rápido. E considerando a conectividade fluvial, por exemplo, a gente otimiza ainda mais essa questão de redução no débito de extinção, né? Otimizando a conservação integrada tanto de fauna aquática, quanto de biodiversidade aquática, quanto de biodiversidade terrestre. Então, era isso que eu queria falar. A gente pode conversar agora. Obrigada, Gabriel. Ótima palestra e parabéns pelo trabalho. Muito legal mesmo. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para o Gabriel? Comentários? Eu quero, posso? Eu também tenho, mas o Bego pode fazer primeiro, prioridade. Beleza. Valeu, Gabriel. Parabéns pela palestra, cara. Muito bacana. São duas coisas que eu fiquei pensando aqui dentro do que tu falaste com o que a gente tem feito no Labeco. Por exemplo, a gente tem visto que a estrutura da vegetação ripária para pequenos riachos, ela tem conseguido sustentar a biodiversidade ali dentro, as características naturais, entendeu? Uma mata ripária de 30 metros, 40 metros. Só que eu sempre me perguntei, o impacto está logo do lado dela, uma hora esse impacto vai chegar dentro desse riacho pela questão do efeito de bordo, tudo que tu abordaste aí. E aí a primeira pergunta é exatamente isso. Tu tens alguma ideia de como a gente pode estimar o tempo que essa mata iria segurar essas condições naturais? Ou isso é querer demais? Entendeu? Tipo, querer prever demais o que pode vir a acontecer. Tu acha que existe uma possibilidade da gente estimar por quanto tempo essa vegetação ripária ainda segura as condições naquele riacho? Aí depois eu tenho uma outra depois dessa. Tem uma questão geomorfológica envolvida também, né, que a gente explora muito pouco, eu acho, tanto geomorfologia quanto hidrologia nos nossos trabalhos. Essa região que vocês trabalham mais no leste da Amazônia é bastante plana, né? Então, Sim. os efeitos da perda de floresta numa escala de bacia, com certeza são diferentes dos efeitos da perda de floresta que eu detectei em Rondônia, que já é uma Amazônia de morros, assim, né? Bem colinosa, um solo mais frágil, né? Mais suscetível à erosão. Então, a gente tem que começar a considerar isso com certeza, né? Então, eu penso que a própria característica de relevo e de vegetação dessa região, né, essa é uma floresta mais úmida do que eu encontrei lá em Rondônia, que é muito mais úmida do que eu encontrei no Ariponã e Juruena, por si só
já sustenta essa estrutura de habitat por mais tempo, né? Teria que ter uma análise de estrutura dessa floresta ripária, né? Como que o efeito de borda está atuando, se isso foi perdido ao longo desses anos, né, por conta desse efeito de borda, porque isso pode estar sendo degradado de uma forma muito lenta, mas esse tipo de cenário a gente só detecta com imagem de alta resolução, né? Imagem Landsat do Map Biomas ou do TerraClass não vão ajudar muito. Mas eu acho que tem essas particularidades regionais também, né? A gente tem que olhar um pouco mais para o território nessas questões geomorfológicas, né? Tipo de solo, o tipo de floresta que está ali, porque isso pode ter uma relação direta com a estrutura de riacho, né? Eu concordo. Eu acho que se tiver alguém da fitossociologia, e aí eu acho que a gente já está entrando no momento dos projetos serem totalmente interdisciplinares, né? Se tiver alguém da fitossociologia junto com o trabalho de avaliação dos riachos, conseguir avaliar a estrutura de APP, estrutura sociológica mesmo, né? Diversidade, estrutura de estratos, começa a trazer mais luz para essas questões, né? Por que que em alguns lugares você perder 50% de floresta na bacia, você perde o habitat interno do canal, mesmo mantendo floresta? Porque em outros você consegue manter uma faixa de 30, 40 metros, e isso sustenta a biodiversidade e estrutura de habitat, né? Essa é uma questão mesmo. Mas eu acho que é isso. Acaba que as nossas medidas de vegetação ripária em campo, elas são muito estimativas, né? A gente dá uma olhada no entorno, faz uma estimativa visual, algumas são medidas mesmo, mas não é o foco do campo, né? Então, acho que essa tua colocação de integrar outras áreas, eu acho que é por aí mesmo. E a outra pergunta, Gabriel, também dentro do que tu falaste, trazendo para o que a gente tem feito. Avaliando o efeito de palma, né? A gente mostrou duas áreas, uma onde a palma foi o primeiro uso, né? Era floresta, aí tirou a floresta e plantou a palma e se mantém algumas ilhas de floresta ali naquela região, e a outra é uma região onde a palma já é o segundo, terceiro, quarto uso, onde era floresta e deu lugar a pasto, aí deu lugar a pimenta, e deu lugar a palma e por aí vai. E aí, quando a gente foi analisar, a gente não pôde juntar as duas coisas por serem totalmente diferentes. E aí a gente teve a ideia de usar as porcentagens de uso de solo da paisagem, que deu uma melhorada no modelo. Mas vendo essa tua análise que tu estás fazendo nesse teu artigo em preparação aí, eu acho que seria o caso de tentar aplicar também esse modelo dentro desse estudo de palma, entendeu? Onde uma palma ela vem direto logo após a floresta, e na outra área a palma vem depois de vários outros usos. E é gritante a diferença, entendeu? E a gente não tem como medir isso, pelo menos eu não tinha ideia de como medir isso. Acho que tu abriu um pouco aqui a mente. É mais isso mesmo. O Map Biomas, coleção 5 agora, e aí você traz duas questões interessantes, né? Pegou uma é você olhar para a APP, a gente precisa de um mapeamento mais refinado, e outra é olhar para uma escala de bacia, né? Que o Map Biomas já ajuda bastante, e principalmente olhar para trás, né? A gente olhar para o histórico da mudança. E recentemente eles estão conseguindo separar agriculturas. Então, você tem lá a agricultura perene e a agricultura mais anual. Eles estão discriminando isso, né? Não está tão simples de você usar o dado ainda, você tem que conhecer a área, né? Então, vocês têm conhecimento da região, você consegue olhar isso aqui, sim, é a bacia que eu sei que tem agricultura, então essas áreas aqui que ele está chamando de agricultura 1, agricultura 2.1, é pimenta. Isso aqui é outra coisa, entendeu?
Uhum. e você conseguir interpretar um pouco mais com mais detalhamento, né? E adicionar essa informação, né? A mudança foi de floresta para pasto, de pasto para palma. Dá para você calcular esse índice de intensidade de uso só para a palma, Uhum. depois que ela saiu do pasto, né? Pode ser que você ainda não detecte a influência da palma. Você ainda está sob influência da época da pastagem, né? Que é um cenário bastante interessante aqui na região do Noroeste, né? Você tem bacias de cana e as respostas que são muito recentes, então as respostas ainda são referentes a quando ela era pastagem. Você tem uma correlação muito grande aqui de cana na bacia com floresta não, né? Com uma quiçaça, uma juquira no corredor ripário. Então você começa a olhar só para o uso da bacia no presente, você começa a ter umas coisas, você olha e fala, mas como assim esse bicho tá nessa bacia que é cana, né? Detonado, ou esse bicho aqui super abundante nesse lugar que está bastante sombreado, se ele é super abundante em pastagem. Então tem essa memória ainda do uso do solo do passado atuando ali. Então com Sim, certeza isso está influenciando. e eu acho que também na questão da palma, onde antes era floresta, isso se aplica também, porque os bichos ainda estão ali como se não houvesse palma, tem pouquíssima diferença, entendeu? Uhum. Numa área totalmente preservada, é essa área onde tem plantação de palma, mas tem uma APP, mas tem fragmentos florestais próximos, um modelo de produção mais ecologicamente correto, digamos assim. Menos movimentação de solo, tem muita Isso, coisa, né? isso, exatamente. Minimiza E, erosão. e aí, Brejão, pensando aqui enquanto tu falavas, eu lembrei de uma outra situação que a gente chegou a levantar o histórico de uso, entendeu? Tipo, de cobertura vegetal, em 1970 era tanto, 75 era tanto, e 80, então a gente tem uma fotografia, várias fotografias do uso de solo nessa bacia. Mas aí a gente só tem a amostragem de peixe no presente, entendeu? Aí como relacionar todo esse histórico, como isso tudo foi mudado, se a gente não tem parâmetros biológicos, né, bióticos relacionados ao nosso grupo de estudo ao longo desse tempo. A gente consegue acessar essas imagens por satélite, mas Uhum. a amostragem da biodiversidade é só no tempo presente. Então tentar refinar e interpretar melhor essa alteração ao longo do tempo e como isso está refletindo o que a gente tem hoje. Eu acho que isso é uma coisa que tem É, incomodado a cabeça. eu comecei a trabalhar com essa questão do histórico de uso, né, antes de eu entrar no doutorado. Assim, antes não, né? Praticamente eu entrei no laboratório aqui da Lilian com uma bolsa de treinamento técnico para montar o desenho amostral das coletas do projeto dela de Rondônia. E na época eu estava voltando de Belém, fui para Piracicaba e fui conversar com o Silvio Ferraz, né? E ele estava já com o projeto da RAS em andamento ali da Cissa, do Rafa, né? Em Paragominas e Santarém. Santarém. E eles estavam começando a inserir esse dado histórico no desenho amostral. Então, isso veio na minha cabeça. Falar, seria interessante entender, já que essa bacia é tão estudada, né? Já foi tão estudada por conta do modelo de colonização, e esses índices de históricos surgem do doutorado Silvio, que foi lá no Machado também, né? Por que não incorporar isso no desenho amostral? Então, quando a gente coloca aqueles 75 riachos naquela paisagem, a gente já foi atrás de um gradiente de 0 a 100% de floresta nas bacias. E nas bacias que estavam sob efeito de desmatamento, eu já queria as bacias que eram desmatadas recentemente e mais antigas. A partir de 3 pontos, era 84, 99 e 2011. 2010, no caso, né? Então, é
2011. Então, eu sabia o que tinha sido desmatado antes e depois de 1999. E aí isso reflete nos resultados que a gente encontra. Quando a gente vai testar efeito de histórico de uso em Rondônia, eles respondem porque a gente selecionou, tentou parear as bacias dentro desse desenho considerando histórico, né? Uhum. Considerar a paisagem já é um grande avanço. Se essa pergunta de vocês era sobre óleo de palma, tinha que ter bacia referência e as bacias com diferentes porcentagens de óleo de palma. Mas dá para resgatar alguma coisa com esses dados históricos, né? Então você consegue saber, essa bacia, a conversão aconteceu há 15 anos, essa há 10, essa há 20. E vai tentando comparar isso, né? Uhum. Mas não sei se... Em Rondônia, depois que a gente refinou o cenário também de histórico, esse balanço que a gente tinha entre recente e antigo se diluiu também, virou um gradiente de recente e antigo. Mas, considerando histórico, já facilita responder a pergunta sobre a mudança no uso, né? Olhar, já começa o uso na estático desde o começo, né? Eu acho que essa é a ideia, né? Você considerar essa diferente diferente histórico de uso desde o desenho amostral, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Era isso, valeu, Gabriel. Parabéns aí pela palestra. Valeu. Valeu, Gabriel, parabéns também. E assim como dá para ver assim, no semblante do Begô que as ideias fervem, né? E comigo também não foi diferente ouvir tua fala. E ele roubou uma pergunta minha que era para saber como incorporar esses modelos históricos, né? Esses dados históricos, uma vez que o que a gente tem hoje de dados bióticos é uma fotografia atual, né? E, inclusive, é super novidade imaginar que, por exemplo, o que a gente tem hoje, por mais que seja uma fotografia momentânea, ainda tenha uma memória, né, de uma mudança. Só que aí eu fico pensando numa conversão super drástica de floresta primária para agricultura, por exemplo, né, em volta de um igarapé. E aí uma determinada espécie, ela não deixou de ser abundante, ela se manteve naqueles ambientes. Obviamente, vamos pensar que o microhabitat para reprodução ou para alimentação dessas espécies mudou, mas ainda assim ela conseguiu se estabelecer ali. Mas, óbvio, a gente está falando de uma que pode ser uma exceção dentro de uma comunidade, né? E aí eu fiquei pensando, tá, que tipo de memória que tipo de dado de memória essa espécie vai ter, né? Mas, como eu fiquei sem pergunta, na verdade agora é um comentário, porque aí eu fico pensando que a gente vai chegar num embate que é aquilo, a gente vai fazer esses modelos com dados bióticos, né? Como a paisagem foi, o histórico dela, a gente pode conseguir de alguma forma. A gente não vai conseguir os dados bióticos históricos, né? Mas mesmo assim, o que a gente tem hoje ainda é muito defasado, né? A gente ainda não tem as informações necessárias biologicamente das espécies para dizer além da montagem de comunidades, né? Porque a montagem de comunidades pode ser influenciada por inúmeros fatores, né? Não só da paisagem. Mas, claro, eu também vejo que esse tipo de estudo ele evoluiu bastante nos últimos anos. A prova disso é o próprio Labeco, né? Que nos últimos anos tem investido muita força e muito pessoal e conhecimento para descrever a influência da paisagem sobre a comunidade de peixe ou inseto aquático. Na verdade, era mais um comentário. Agora o Begô roubou minha pergunta. Obrigado. Mas é bem interessante levantar esse ponto mesmo, Thiago, porque tem algumas análises que vão dizer para a gente como essas espécies declinam, né? Tipo o Titan que eu usei no doutorado.
Eu usei algumas métricas, bem na época que eu comecei meu doutorado, eu queria reconstruir no tempo como que foi a perda de diversidade. Essa era a ideia central, assim. Porque a gente também só tem uma amostra lá, né, 2011 e 12. Mas, no fim, isso... Comecei doutorado, a gente vai tendo várias ideias super legais no meio do caminho e aquelas do começo vão ficando secundárias, né? Uma forma que a gente encontrou de fazer isso foi testar um gradiente, um limiar teórico, que até então só tinha limiar de débito de extinção para espécie terrestre, que é aquele 40% lá do Andren, né? Então, quando você tem uma perda de 60% do habitat original, no caso está falando de floresta, né, de paisagem, que é só a partir desse ponto que as espécies terrestres começam a declinar, né, em tendência de declínio para extinções locais. Eu usei esse limiar teórico, mas nosso dado de declínio de população com quantidade de floresta já mostrou que com 10% de perda de floresta na bacia, a gente começava a perder indivíduo dessas espécies mais sensíveis ao impacto, né? Então tem isso, a gente primeiro não sabe como que essas espécies respondem a esse processo. Se é uma perda que está relacionada ao habitat ou à paisagem, ou ela está sendo intermediada, né? Você perde habitat e depois você tem um lag de resposta, vai perder espécie, né? A gente tem que considerar que todas essas mudanças no ambiente aquático, elas estão acontecendo de uma forma bem diferente do que está acontecendo no ambiente terrestre, né? A perda de habitat no ambiente terrestre é imediata. Então, um desmatamento muito drástico, uma abertura de uma fazenda que deixa um APP de 30 metros, vamos supor, ela não vai causar um efeito no ano seguinte que a gente for amostrar aquele lugar. Porque você ainda tem estrutura de habitat interno, né? Aquela comunidade ainda não teve tempo para sentir o impacto que foi aquela conversão drástica, né? Eu penso assim, então vai levar alguns anos para aquilo se refletir ali, né? Por outro lado, se você olhar para a intensidade de uso, esse é um caso que vai estar lá 100% no tempo zero, né? Então, a partir dali, a gente começa a avaliar como que isso mudou qual que vai ser o efeito dessa intensidade de uso, dessa prevalência desse uso antrópico naquela comunidade, naquela espécie, pode ser, né? Você escolhe uma espécie abundante, bem distribuída e vai testar efeito nela, por exemplo, para facilitar a vida, assim, se quiser saber em reprodução, em comportamento, né? Plasticidade trófica do bicho, coisas desse tipo. Porque é importante gerar essa informação, porque a hora que a gente vai para os trabalhos de comunidade, né, de ecologia de comunidade, sem ter esses dados mais finos de população, de espécie, a gente trava na interpretação. Quanto tempo vive um peixe de riacho? Né? Às vezes você teve a alteração do habitat, que era o habitat preferencial dele, mas ainda não teve tempo daquela população morrer, que está lá no início do impacto, né? Ela só está ali porque ela está ainda, né? Mas ela já não está mais conseguindo se manter estável ali, não está repondo mais indivíduos, ela já provavelmente está entrando num declínio num outro nível que não seja só o populacional. Já está tendo restrição reprodutiva, talvez, né? Então, são várias perguntas, né? Quando a gente começa a olhar para isso, a primeira coisa que vem, né? O David me fez essa pergunta quando eu estava com ele lá no Texas. Quanto tempo vive um peixe desse daí? Eu falei, não faço a menor ideia, né? Quantas gerações são necessárias para aquela espécie desaparecer daquele local que foi impactado?
não faço a menor ideia, que a gente não sabe qual que é o tempo de geração dessas espécies, assim, né? Quanto tempo elas vivem, a habilidade delas de saírem daquele lugar porque ele se tornou desfavorável para a ocorrência dela e chegar em outras manchas de habitat favoráveis. Ela tem essa habilidade ou não? Essas manchas estão próximas ou não, né? Às vezes a gente está coletando num local, eu fiquei pensando muito nisso no Aripuanã. A gente coletava às vezes numa pastagem totalmente desmatada, mas tinha uma mancha de floresta para cima, outra mais para baixo. Aí eu ficava pensando, será que a gente está coletando uma fauna que está transitando entre esses dois fragmentos? Esses bichos raros aqui, será que eles não são uma fauna viajante, vamos dizer assim? Que a gente bloqueou ela naquele trecho e tirou daquele lugar? Acidentalmente? Né? Então, várias coisas. Tem um Mas é, trabalho, é isso aí. tem um Diga, trabalho de diga. uma aluna do Jansen no PDBFF, né, que está testando isso até. Essa habilidade das espécies transporem clareiras. Os peixes de riacho transporem clareiras, né? E eu acompanhei uma palestra tua também lá em Anápolis, naquele evento na UEG, e tu deu um exemplo muito legal, que é uma espécie que é muito estudada, né, que é o Ifesobricum, ou Enigramos, não me recordo O agora. Heterorábidos, né? Isso, Heterorábidos. O próprio Erival, aluno do miúdo, estudou ela, e tu foi avaliador da dissertação e tal. E, enfim, e tu falou assim, olha, em cada lugar que a gente amostra, o bicho tem um comportamento completamente diferente, né? Então, ainda assim, até voltando para a pergunta que o Begô fez e contemplando também, quanto tempo, qual é a estimativa de tempo que uma área vai ter, que aquela assembleia vai se manter daquele jeito com aquela estrutura da vegetação, né? Isso talvez seria impossível de fazer numa escala ampla. A gente tem que primeiro conhecer o pequeno, né, o menor, porque em cada localidade as espécies vão responder às características daquele ambiente, para daí depois a gente pensar em partir para uma escala maior, sabe? Então, assim, como eu falei, o conhecimento ele está avançando muito nessa área, mas eu fico um pouco um pé atrás com estimativas de larga escala, sabe? Porque eu acho que são muito... É um tiro muito no escuro. Uma coisa que a gente tem feito aqui, que a Lilian faz, né? Ela está trabalhando com os dados ela coletou em 2001 até hoje. Né? Então, a Jaque está publicando coisas que têm a ver com esses dados, né? Uma vez que o peixe saiu, que a Érica comentou isso, a Érica Karamaski no workshop, né? A gente tem essa autorização para tirar a vida desses indivíduos. Então a gente tem que tirar uma maior quantidade de informação possível daquela amostra, né? Para justificar a matança que a gente fez. Então, mesmo dentro dessas perguntas amplas, você tem que ter um grupo que ataque essas perguntas em uma escala mais de indivíduo, de espécie, né? Eu acho que a grande vantagem de a gente olhar para uma macro escala é você poder replicar espacialmente essas trajetórias. Né? Então, a gente quer saber o que aconteceu no arco do desmatamento. Vamos supor que um dia o cenário mude e surja um financiamento para entender o que aconteceu no arco do desmatamento para recuperar tudo, né? Dentro de um cenário utópico assim. Você vai precisar colocar plots comparáveis, né? E a comparação que eu enxergo é como mudou, né? Esses plots têm que ser comparados pela paisagem, no caso. As respostas individuais ali das espécies vão dizer para a gente coisas, essa memória ecológica da mudança, né?
E aí a gente começa a se dissociar de, por exemplo, fulano falou que a gente tem, o Camana falou, por exemplo, que uma perda de 20% lá no Pampa leva a declínio de algumas espécies. Então, a gente vai usar os 20% do Camana? Não, a gente tem que testar. Para cada cenário desses, a gente vai ter que começar a testar, né? Porque daí, para cada cenário desse, a gente vai ter que ter uma estratégia diferente de recomposição, né? Florestal ou de reestruturação de hábitat interno. A gente vai ter que priorizar, né, o direcionamento desse recurso para a recuperação ambiental. Tá certo, obrigado, então. Obrigada, Thiago. A Marina quer fazer uma pergunta. Marina? Pode fazer. Peraí. Tá. Oi, Gabriel. Obrigada pela tua apresentação. Foi muito boa. É sempre bom sair da área de conforto e tentar ver esses trabalhos que fogem totalmente assim do que eu estou acostumada. Quando o Freitas falou sobre o Heterorhabdus, qual que é a influência do menor nível taxonômico que vocês chegam num levantamento para fazer essa modelagem? Como isso pode interferir ou não nas respostas que vocês buscam? Porque, por exemplo, ele falou assim, o Heterorhabdus num lugar, em cada lugar que coletava, apresentava comportamentos diferentes. Aí depois veio o Tiago, né, o aluno do Flávio, olhando, são várias espécies, não uma única espécie. Como que isso influencia no trabalho de vocês? Ou é algo, como é uma visão talvez mais macro da coisa, não sei se chega a interferir tanto. É uma pergunta muito boa, né? Porque aqui a gente tem colaboração do Fernandinho Carvalho, do Kiko, né? O Kiko está aqui do lado da Lili. E da Fernandinha, né? Martins. Então, a gente se preocupa muito com a taxonomia, né? Desses bichos. Muito, assim. E a comparação que eu mostrei, que Freitas comentou, é que eu comparei com os dados da Rede Amazônia Sustentável, né? Então, são os heterorrábidos do Machado, comparando com os heterorrábidos do Santarém Paragominas, comparando com os heterorrábidos também do Aripuanã e Juruena, né? Então, provavelmente são 5 espécies, né? Mas uma coisa que a gente tem de interessante, a gente tem fessobra com agulha no Machado e tem uma espécie nova que Fernandinho está descrevendo, que é relacionado com agulha, no Aripuanã e no Juruena. Resposta dessas espécies filogeneticamente próximas, aparentadas, é a mesma. Então, a gente pode ter grupos que têm uma distribuição muito ampla, que tem um grupo heterorrábidos talvez tenha uma plasticidade em relação a essas mudanças maior do que o grupo agulha, né? Olhando para esse grupo mais restrito assim, né? Vamos dizer. Ou não, né? Ou a gente não está captando alguma coisa da mudança da paisagem que está dando essas respostas distintas. O Heterorhabdus do Machado, ele está presente em locais que vão de 0 a 60% de perda de floresta na bacia. Mas a resposta dele é maior para perda do que... Então, é maior para perda. Então, o que está acontecendo com ele? A população dele declina à medida que você tem aumento do desmatamento. Em Santarém, agora eu não vou lembrar se Santarém é Paragominas, a população de heterorrábidos aumenta à medida que você aumenta a taxa de desmatamento. Mas a extensão do gradiente do Machado
de desmatamento é maior do que a extensão do gradiente de desmatamento que tem em Santarém, Paragominas. E eu acho que isso influencia no resultado da amostra, da análise também. Se eu tenho uma variação de 0 a 100 e uma variação de 0 a 60, você vai capturar, não vai capturar perda total de floresta na bacia. Você está capturando até 60% de perda. Então, se o bicho está presente de 0 a 60, de 100 a 40 de floresta no machado, é diferente de eu falar que ele está presente está aumentando em Paragominas e Santarém, por exemplo, de 40 a 60 de desmatamento. Entendeu? Mais ou menos. Não, mas o principal, assim, eu consegui entender. O que eu tenho pensado em fazer, né, em relação a essas espécies amplamente distribuídas, olhando para diferentes bases de dados, é falar, isso aqui é Pterohábitos do Machado, isso é Pterohábitos do Aripuanã, isso é do Tapajós, em vez de juntar tudo, né? Uhum. Porque senão isso dá um bug, assim, a hora que a gente tá avaliando. Né? Entendi. Até e porque é fácil... Pode falar. Até porque quando a gente vai trabalhar com morfologia, a gente está juntando todo mundo ali. Está tendo uma média de grupo heterorrábidos agora. Entendeu? E pode ser que tenha diferencinhas ali que sejam detectadas numa análise numa MDS de morfologia, por exemplo. No padrão morfológico. Vou só fazer um comentário aí da Marina, da pergunta da Marina. Marina, uma das coisas que a gente usa às vezes nos trabalhos tipo dizer qual que é a guilda trófica da espécie. E aí, como a gente não tem estudos tão bem direcionados para a maioria das espécies, a gente vê o que a gente sabe para a família e fala, tipo, todo mundo dessa família tem essa mesma guilda. Só que a gente sabe que isso daí dá um problema grande, porque, por exemplo, uma das nossas hipóteses é que áreas mais degradadas vão ter peixes com alimentação mais genérica, assim, mais onívora, e habitats mais preservados vão ter grupos com alimentação mais especializada. Se eu estou dizendo que todas as espécies de uma família se alimentam da mesma maneira, então, obviamente, eu vou criar um problema para a minha pergunta. Então, acaba que a gente tem que tentar chegar no equilíbrio entre essa visão macro e esses detalhes por espécie. Então, é bem importante a gente tentar refinar o conhecimento para cada espécie mesmo. Então, assim, quando o Tiago, não é o nome dele, esqueci, chegou e falou que cada Pterohábitos era uma coisa, então, provavelmente tem um problema nos trabalhos. Ainda mais porque essa espécie sempre é muito abundante, então ela é um representante... Exato. É uma desgraça. Quinodos acontece a mesma coisa, cragrutos, que mais? E aí, no que a Nara falou, carácide. Carácide tem tudo ali dentro, né? Você vai comparar um Hemigramus infessobricum com Astyanax, com Briconops. Briconops saiu, né? Iguanodectid. Mas com Astyanax, com Moecausa, com Quinodos, morfologias diferentes, né? Caramba. Legal. Mas sim, essa questão da resolução taxonômica é muito importante, né? E assim, por exemplo, como tu falaste, é fácil, durante as análises, separar, por exemplo, os grupos de heterorrábidos. Dar nome a essas regiões. Dá. Faz uma análise como eles separados e depois faz uma análise de todo mundo junto. Sim, sim. Não é muito trabalhoso fazer isso. Não, é só colocar que a gente entra com código, né? Ah, tá. Então, a gente entra, tipo, código com
quatro letras do gênero, 4 do epíteto, dá para colocar Santarém, dá para colocar, entendeu? Dá para colocar localidade ali também. Bacana. Dá para pegar, por exemplo, dado de coleção. Isso é interessante, talvez, né? Como muitas vezes a gente não tem dado ambiental do riacho que a gente já mostrou, para a gente trabalhar com esses dados de dinâmica de paisagem, às vezes a gente pode usar dado de coleção. Então, pega todos os registros de heterorrábidos para a Mas daí Amazônia. sem conferir voucher? Não, coisa que, por exemplo, está conferido em artigo da descrição desses heterorrábidos, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então, sabe o que cada um é, pega esses lotes, localidade, tenta delimitar a bacia, extrair informação de paisagem dali, e aí, sabendo quem que é cada espécie, você roda uma análise de gradiente de sensibilidade a desmatamento, por exemplo. Dá trabalho, né? Porque você tem que ter essa certeza taxonômica. Mas tendo a certeza, você consegue começar a entender melhor o que acontece nesse grupo que era uma espécie só. Obrigada, gente. Obrigada, Gabriel, Nara. Obrigada, Marina. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Comentário para fazer? Sim? Bom, então, Gabriel, era isso. Muito obrigada pela apresentação e pelos comentários também. Muito legal aqui a discussão que teve depois da palestra. Acho que deu para esclarecer várias dúvidas. Tá? Então, Bom, obrigado pelo convite, primeiro. Espero ter correspondido à expectativa, né? com certeza que respondeu. Valeu, Beijão. Obrigado. Agora todo mundo, né? Quem puder ligar a câmera para a gente bater Fazer a foto. E... tá abrindo. Marina jogando videogame, claro, sempre, né? Isso está sendo gravado para o YouTube, viu, Marina? Vai sair esses gestos. Vai lá, pessoal, agora. Valeu, muito obrigado aí a presença de todos. Quinta-feira a gente tem mais, tá bom? Valeu aí, obrigado, beijão de novo e obrigado a todos a presença aí, valeu. Obrigado, abraço, pessoal. Tchau, tchau, valeu. Ô, Mildo, fica aí rapidinho, que é para falar do Zoom, rapidão. Tá bom.